paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula da nossa classe dos adolescentes. Estamos na 11ª lição desse trimestre, já está terminando, do trimestre que fala sobre a família cristã. E ao longo desses domingos, nós já vimos tanta coisa boa e interessante, né? Nós já vimos o que é família, nós já vimos que a família é lugar de adoração, como conviver com as diferenças, quando os pais têm religiões diferentes, quando acontece separação, o que é que a gente faz? Quem a gente deve ouvir, né? A gente viu aqui ao longo desse trimestre as obrigações que cada um tem dentro da família, o caráter, que é a melhor herança que alguém pode ver. E hoje nós estamos estudando a 11ª lição, que o título da lição diz mesmo assim: a mídia virtual e a família. Amém? Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você para orar comigo, para convidar o Espírito Santo a tomar a frente desta aula. Vamos orar? Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por mais um dia, por mais este dia que tu nos concede, para aprendermos mais da tua palavra. E te convido, ó Pai, toma a frente desta aula. Que cada aluno, que cada um que esteja escutando esta lição agora possa guardar no seu coração aquilo que tu queres que eles guardem, Senhor. Que tu possas conduzir esta aula. Eu te convido, Espírito Santo, a tomar a frente, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, a nossa lição ela está dividida em pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto, a mídia virtual, que vai abranger o que é a mídia, que é, uma introdução. O segundo ponto diz mesmo assim: conectar ou não conectar? Eis a questão. E o terceiro ponto fala assim: família unida permanece unida, mas diariamente conectada. Amém? Então, assim, para a gente começar, eu fiz uma pergunta a alguns adolescentes, né? Alunos e outros não, a alguns jovens. O que é que eles entendem, né, por mídia virtual? E todo mundo só pensa em internet. Então eu fiz uma outra pergunta. E qual é a mídia que você mais utiliza? Né? Lembra logo de redes sociais. E os adolescentes começaram a dizer Instagram, TikTok, que é o mais atual, né? Começou a ficar popular agora nesse período que a gente está de isolamento social. YouTuber e o WhatsApp, que é considerado uma mídia também, uma ferramenta que a gente usa bastante. E eu até ri, porque eu tenho 2 filhas, né? E elas disseram para mim que eu usava muito Facebook. Ela fazia: mamãe, Facebook é para velho, ninguém usa mais não, os mais jovens só usam o Instagram. Mas nós sabemos que o Facebook também é muito usado. E também tem outra mídia que também é muito usada, mas pelos mais velhos, que é o Twitter, certo? Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de ler com vocês o nosso texto, que está lá em Mateus, capítulo 12, versículos 33 ao 37. Acompanhe aí da sua Bíblia, Mateus, capítulo 12, versículos 33 e 37, que diz mesmo assim: vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas, se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutos que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada um vai prestar conta de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Essa passagem que nós lemos aqui, o Senhor Jesus ele estava se dirigindo aos fariseus. Você sabe o que é aqueles fariseus, né? Aquele grupo de judeus que se achavam mais santos que todo mundo, que guardavam a lei. E aquele grupo ficava ao redor do Senhor Jesus e gostava muito de criticar as ações do Mestre. E o Senhor se dirigiu para eles: olha, vocês só falam, vocês são maus, vocês são hipócritas.
né? Ele fez a comparação com a árvore, né? Uma árvore boa dá frutos bons, uma árvore má dá frutos maus. E vocês não podem ter nada de bom se vocês, dentro do coração de vocês, só tem coisas ruins. E o Senhor conhecia, porque o Senhor conhece, né? Ele conhece o nosso coração e conhecia o coração daqueles homens que estavam lá, daqueles fariseus. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês nesse texto é o finalzinho do versículo 34, que diz mesmo assim: pois a boca fala do que o coração está cheio. E essa palavra é bem atual e a gente pode trazer para os dias atuais de mídias, né? Aquilo que a gente fala. Eu gosto muito de observar as postagens no Instagram, de Twitter, e gosto de ver lá os comentários. E eu fico chocada, gente, com os comentários de algumas pessoas. De cada comentário terrível, que eu fico assim, meu Deus, como é que uma pessoa tem coragem de falar ou escrever aquilo ali? Mas ela só fala aquilo que está dentro do coração, aquilo só reflete o caráter delas, daquelas pessoas. Porque uma pessoa que é boa, uma pessoa que tem Deus, uma pessoa que tem um coração que produz um fruto bom, né? Como a gente viu nesse texto, ela jamais abriria a boca ou digitaria palavras daquele jeito, né? É triste ver aquilo ali. E são muitos comentários, gente. Muito comentário. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus estava dizendo uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção nesse texto. Ele diz mesmo assim, que no dia do juízo, cada um vai prestar contas daquilo que toda palavra, ou todo aquilo que você digita ou faz, quando você pensa que ninguém está vendo, você vai prestar contas diante de Deus. Porque as palavras, aquilo que você faz, aquilo que você diz, aquilo que você digita, é que vai servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então a gente tem que ter muito cuidado, certo? Porque a internet, aquilo que a gente está vendo hoje na lição, a internet ela já faz parte da vida da pessoa. É quase impossível você imaginar, você conceber uma vida sem internet. Por exemplo, para eu dar essa aula aqui mesmo a vocês, eu fiz pesquisas, eu estou com um computador aqui que eu anotei alguns dados para você ver a importância que tem a internet na vida da pessoa, né? Tem pessoas, né, inclusive os psicólogos, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já classificou algumas doenças modernas causadas por causa do mau uso da internet. Para você ver como é que está uma coisa séria. Tem algumas doenças que eu vou citar o nome para vocês aqui. A nomofobia, que é aquela... Quem já ouviu falar, né? Nomofobia. Aí tem síndrome do toque fantasma, depressão do Facebook, transtorno de dependência da internet, vícios em jogos online. São só algumas, tá? Tem mais que isso. Eu só citei algumas aqui que pode até atingir alguns adolescentes, né? O que é a nomofobia? A nomofobia é aquele medo, aquele pavor, aquele pânico de ficar sem internet, né? E ir para um local sem rede social, sem internet. E eu acho que os adolescentes, eles são bem atacados por isso, né? Se você vai fazer uma viagem com adolescente, for para um local ermo, né? Um local distante, uma chácara, e ele descobrir que não tem sinal de internet, é capaz de ele desistir para esse passeio. Imagina um adolescente sem sinal de internet. Se o pacote de dados dele na internet acabar, por exemplo, ele fica atrás. Qual é a senha do Wi-Fi? Tem Wi-Fi aqui? Né? Porque isso já chega a ser uma doença para algumas pessoas. A pessoa fica em pânico. E, poxa, se acontecer um acidente ou alguma coisa, como é que eu vou ficar sem celular? Isso é uma doença classificada na Organização Mundial da Saúde, a OMS. A síndrome do toque fantasma é outra doença que as pessoas ficam. Eu tô sentindo meu telefone tocar. Será que eu tô sentindo? Meu telefone tocou. Fica aquela paranoia, sabe? Que você fica achando que o telefone tá tocando, que chegou uma mensagem e não é nada. Você tá tão preso com isso aí. São doenças modernas, tá? Causadas por mau uso da internet. Transtorno da dependência da internet.
Alguns psicólogos chegam a comparar isso aí como uma pessoa que é dependente químico e fica sem a droga ou sem aquele componente químico, que começa a ter sudorese, começa a ter taquicardia, começa a ficar em pânico porque não está com a internet. Ele compara, é a mesma coisa o transtorno. Vícios em jogos online. Poxa, quantos jovens estão perdendo tempo por causa de jogos que ficam virando noite. Eu conheço jovens, eu conheço adolescentes que estão presos nisso aí, né? Então, isso aqui são doenças atuais, né? São doenças modernas causadas pelo mau uso da internet. Mas a internet é uma coisa boa. Eu gostaria de ler com vocês aqui. A internet constitui o que chamamos de mídia virtual e digital. Atualmente, esse tipo de mídia se tornou o grande fascínio da nossa geração. Você, por exemplo, se encontra conectado de alguma forma. Para você assistir essa aula agora mesmo, você teve que ter acesso à internet e usar a plataforma do YouTube, né? Então, nós estamos vivendo um momento ímpar, né, da humanidade. Nós estamos vivendo a pandemia mundial por causa do coronavírus, o Covid-19. E por conta disso, muitas pessoas estão em casa, em isolamento social. Algumas pessoas estão trabalhando em casa. A maioria, aqui no Brasil, dos adolescentes, dos jovens, estão em casa, tendo aulas em casa, no remoto. Então, como é que é possível fazer tudo isso? Por causa da internet. Então, a internet, ela é uma coisa boa. Essa mídia virtual é uma coisa muito boa. A ferramenta, né, do YouTube, de algumas plataformas de, de transmissão, como o Zoom, como o Skype, são coisas boas. Então, quando a gente usa com inteligência, quando a gente usa com sabedoria, a gente só tem a crescer. A gente só tem aqui a absorver e agregar coisas boas. Mas quando a gente não sabe usar, quando a gente passa dos limites, né? Aí se torna uma coisa ruim pra gente, tá bom? Que é o que acontece. Segundo dados da PNAD, a PNAD é uma pesquisa nacional de amostra de domicílio feita pelo IBGE e essa pesquisa ela é contínua. Então, quer saber o que é que acontece com as famílias brasileiras. E segundo os últimos dados dessa pesquisa, diz que mais de 138 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais, ou cerca de mais de 77% da população brasileira possui celular próprio e que acessam a internet, certo? Então, quase todo mundo aqui no Brasil, né? Boa parte, a maioria, tem acesso à internet. Contudo, como tudo na vida, a mídia virtual pode ser usada para o bem ou para o mal, aquilo que eu falei. Ora, como é que a gente pode usar para o bem, né? É usar essas plataformas para encontrar pessoas, aproximar amigos, aproveitar redes sociais para falar do amor de Deus. Olha, eu, por exemplo, eu gosto muito do Instagram. Para você ter ideia, eu tenho 3 contas no Instagram. Eu tenho uma para pessoal, eu tenho uma comercial, que eu trabalho com vendas na internet, e tenho uma que eu criei recentemente para postar versículos bíblicos, mensagens bíblicas, para alcançar muitas pessoas que estão em casa. Então, é uma forma da gente usar essa mídia de uma forma boa. Outra coisa interessante, pelo menos para mim, na internet, é que eu pude encontrar colegas de turma, colegas de escola de muitos anos, e a gente formou um grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente se fala todos os dias, né? E é muito bacana isso. Para você ter ideia, eu terminei o ensino médio em 1994. Tem muito tempo, a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. E a gente mantém esse contato. Familiares que eu tinha perdido contato, que eu não conhecia, passei a conhecer através da internet e das redes sociais. É uma forma boa da gente usar. Entretanto, o perigo também habita esse tipo de mídia. Quantos conteúdos
são veiculados nesse veículo que vão contra os princípios da palavra de Deus. E tudo quanto é sadio para vivermos. Quanta coisa ruim também tem aquilo ali. Então a gente tem que saber filtrar o que a gente está vendo, certo? Aí eu queria ler com vocês um versículo aqui no Salmo 101 e o versículo 3. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, por favor. Só que eu vou ler aqui numa versão que eu achei muito bacana, na NVT, a nova versão transformadora. Olha o que diz o salmista Davi, no Salmo 101, versículo 3. Ele diz assim: não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. O salmista, ele disse isso. E essa palavra é tão atual. A internet está aí. As mídias sociais estão aí. A internet, você tem um mundo a um clique, né? Você consegue acessar milhões de coisas, boas e ruins. Mas aí cabe a você filtrar o que você está dizendo. E assim como o salmista disse, eu não vou olhar para coisa alguma que seja mal ou vulgar, que você possa propor no seu coração isso. Eu vou selecionar o que eu estou vendo e aquilo que eu vejo que não é bom, eu vou deixar de lado. Amém? Que você siga a palavra do Senhor, que você siga aquilo que o salmista disse. Infelizmente, as mídias possuem uma variedade de lixos digitais à distância de um clique. Mas a Bíblia também estimula você. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu gostaria também que você lesse comigo, tá bom? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E diz mesmo assim, preste atenção que a palavra diz mesmo assim. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Mas eu vou ler na versão, na linguagem de hoje. Eu acho melhor para vocês. Filipenses 4 e 8. Essa versão aqui é bem melhor, eu gostei mais dessa. Vê o que aqui diz aqui. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, encham a mente de vocês do que é bom, tá? Você tem a internet, você tem a possibilidade de acessar milhões de coisas, ninguém tá vendo. Muitas vezes você tá de madrugada para seus pais. Você está dormindo, mas você não está dormindo, porque o adolescente gosta de virar à noite, não é verdade? Mas você, veja o que o apóstolo Paulo disse, olha, tudo que for bom, tudo que for correto, tá até aqui no texto da nossa lição, tudo que merece elogios, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é puro, que é agradável, que é decente, encha a mente de vocês com isso aqui. Selecione isso aqui quando vocês estiverem vendo, tá certo? Faça como o salmista, não olharei para nada que seja mal ou vulgar. Amém? Esse é o primeiro ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição, que ele coloca assim, conectar ou não conectar? Eis a questão. É difícil ficar sem conectar. É quase impossível nos dias atuais. Na verdade, eu falei aqui anteriormente que nós estamos vivendo num momento que a internet é essencial. Para você ter ideia, quando começou esse problema aqui de ficar em casa, que a gente começou a trabalhar, meu marido e as minhas filhas estudarem, que a internet começou a dar problema, a primeira coisa que a gente fez foi ligar para a operadora para resolver o problema, para dar aquela velocidade de aquele pacote que a gente comprou de internet, que chegamos até a aumentar para que o acesso ficasse melhor. Então, é quase impossível. Você não tem como ficar desconectado no mundo atual, certo? Mas assim, não deixe que nada disso venha atrapalhar ou venha trazer coisas ruins para a sua vida. Aproveite isso de um modo bom, não é verdade? O que acontece é o seguinte, é que o problema com a mídia virtual não é a sua existência por si mesma, mas a forma que a utilizamos e os problemas gerados a partir do uso equivocado desse instrumento.
Olha o que o comentarista diz assim. Eu queria ler aqui para vocês porque é muito interessante. Mas assim, ó, um grave problema da geração atual de adolescentes é o de trocar a vida real pela virtual. Mas isso aqui não é só de adolescentes não, tá, gente? Isso é um problema que acontece para todo mundo. Eles trocam a vida virtual pela real. Aí acontece aquele problemazinho, aquela doença. Lembra daquelas doenças que eu citei lá no início? Eu falei da nomofobia, falei do síndrome do toque fantasma, falei até do transtorno de dependências, dependência da internet, e não falei da depressão do Facebook, que a gente pode botar assim, a depressão do Instagram. Porque às vezes a pessoa posta muitas coisas, né, na internet que não condiz com a realidade. Você já parou para pensar que as pessoas já prestaram atenção que as pessoas nessas redes sociais são felizes, são lindas, maravilhosas, estão sempre bens, viajando com roupa nova, em restaurantes caros, né? E às vezes tem pessoas que você tá olhando ali e fala assim, poxa, eu não tô assim, eu não tô fazendo isso, eu não sou assim. E tem pessoas que realmente ficam doentes com isso, certo? Porque o que acontece é que estão trocando, né, a vida virtual, a vida real pela vida virtual. E muitos têm se deixado seduzir pela criação de personagens virtuais, seja nas redes sociais, em jogos eletrônicos ou em salas de bate-papo, né, no WhatsApp, nos negócios. Assim, se esquecem de se relacionar na vida real. Veja, da mesma forma que a internet, as redes sociais, elas aproximaram pessoas que estavam distantes, como eu falei para vocês. Eu encontrei amigos de escola de muitos anos, familiares que eu tinha perdido contato, também afastam, né? Porque tem pessoas que só conseguem conversar se for através de mensagens e pessoalmente não conseguem, parece que travam. E, e principalmente eu já observei que aquelas pessoas mais tímidas, elas são as pessoas que são mais ativas em conversas, né? Elas conseguem falar através de mensagens, de texto, coisas que ela não consegue falar pessoalmente. Isso é muito sério, porque as pessoas estão trocando. Mas aí ele dá um conselho muito importante para você. Jamais troque, é o segundo parágrafo do ponto 2, tá? Jamais troque um bate-papo numa rede social, no WhatsApp, com seus amigos reais, né? Jamais troque um bate-papo com amigos verdadeiros com uma rede social, né? Prefira encontrar os amigos, prefira conversar com eles, sabe? Depois do culto, sabe? Aquele momento de convivência. Lá na minha igreja, por exemplo, agora não, infelizmente, porque não pode, mas na nossa igreja, a minha igreja, quando termina o culto, nós temos a cantina, né? A cantina a gente ajuda os departamentos da igreja, mas a gente senta lá, né? Compra um lanche e conversa. É um momento da gente interagir e é muito bacana isso. Isso jamais vai substituir, né, o contato humano, o calor humano, com uma coisa virtual. É bom para quem está distante, que se aproxima, né? Agora mesmo, eu vou tomar exemplo de mim, de novo, vou tomar exemplo. Meus pais moram em Portugal, meu irmão mora no Peru, a minha irmã mora no interior de Pernambuco, eu estou aqui em Brasília. E a gente tem hora que a gente faz uma conversa em grupo e todo mundo fala, e isso aproxima. Mas eu vou dizer uma coisa, como eu gostaria de estar perto deles nesse momento. Não tem nada melhor do que estar próximo, né? Não tem coisa melhor. Então não deixe, né, que... Eu já vi casa, gente, eu já vi casa em casa, pessoa mandando mensagem, um no quarto, outro na sala, outro negócio. Ao invés de conversar, tô mandando mensagem dentro de casa. É impressionante isso, não é verdade? Portanto, não troque o aconchego do seu lar, uma boa conversa com seus pais, com seus amigos ou com as pessoas, por horas de mensagens virtuais que se perdem no tempo, fazendo posteriormente você se sentir inútil por todo aquele tempo perdido que foi muito mal aplicado e desperdiçado. Então, preste atenção nesse tema. Esse aqui é a lição que está querendo trazer para vir. E tem muitas famílias, aí a mídia virtual e família, né? E tem muitas famílias que têm perdido oportunidades de estar juntos, né? De conversar, de ter aquele momento entre os seus, porque cada um está
com um aparelho de celular, cada um vendo uma coisa. Hoje você tem tantas coisas que você pode fazer, né? Você tem Netflix, tem o Prime, tem redes sociais, tem YouTube, e cada um fazendo uma coisa e não conversam mais. Isso é muito bom. Vocês já pararam para pensar? Faça um teste. Agora não, mas você deve se lembrar. Agora não, porque quase ninguém está saindo, porque está proibido, né? Está em isolamento social. Aqui em Brasília, os shoppings abriram agora há pouco, mas a praça de alimentação está fechada. Restaurantes só funcionam em delivery, ninguém pode ficar lá. Então agora não tem como ver isso. Mas você pode muito bem lembrar de como é que era. Se você chegasse num restaurante, eu já fiz isso, tá, gente? Eu já observei. Eu cheguei num restaurante uma vez, estava todo mundo na mesa, ninguém conversando. Estava todo mundo com o celular na mão. E é tão triste isso. Casais que deveriam ser um encontro romântico, numa mesa, né? Ao invés de estar conversando, está cada um com o celular, né? A gente não pode, é família, né? E principalmente dentro de casa. Você tem que ter liberdade de chegar com seus pais. Os pais têm que ter esse acesso com os filhos, né? Não deixar que a internet, que a mídia, que a tecnologia afaste aquelas pessoas que estão perto, né? Esse é o ponto 2 da nossa lição. Conectar ou não conectar? Essa é a questão. É impossível a gente não conectar. E o terceiro ponto da nossa lição diz assim: família unida permanece unida, mas diariamente conectada. Né? Conseguir a atenção de alguém hoje em dia não é tarefa fácil. Verdade. Manter uma conversa simples e direta com alguém sem que este não olhe para a tela do celular é quase impossível. Pessoas, uma ao lado das outras, conversam via mensagem eletrônica, ignorando por completo a existência das pessoas ao seu lado. Eu já vi até um post no Instagram, você já deve ter visto também, quando... eu não me lembro se você lembra, né, que teve um momento aí, acho que foi ano passado, ano atrasado, não sei, que o WhatsApp ele foi bloqueado, né, aqui no Brasil. E eles começaram, depois daquilo ali, começaram a gerar alguns posts, né, de Instagram e que circulou em WhatsApp, de que famílias se reencontraram quando a internet caiu, quando o celular quebrou, quando o WhatsApp parou de funcionar, uma mãe descobriu a filha descobriu a mãe, porque as pessoas estão em casa e já não conversam, né? E é triste isso, eu acho triste. Pelo menos, eu procuro preservar esse momento em família. Eu gosto muito de conversar. Eu quero conversar com meu marido, com as minhas filhas, eu não quero jamais que isso perca. Mas infelizmente isso não acontece em todo mundo, né? Com todo mundo, em todas as casas. Mas você pode fazer a sua parte, tá? Você dá um tempinho e procurar conversar pessoalmente com aquelas pessoas que estão próximas a você, tá bom? Entre famílias, as conversas são concentradas no vídeo, né? Ou no material que está falando aqui. Esse enfraquecimento, aí o comentarista fala que esse enfraquecimento nas relações familiares gera um impacto indescritível em nossa vida, por consequência, em nossa sociedade. Os estragos causados são inimagináveis. Aí o que acontece quando perde essa comunicação em família, esse distanciamento? Adolescentes depressivos, suicidas, introvertidos, sem habilidade de comunicar-se e muitos outros males. Por quê? Porque as pessoas deixaram que uma coisa boa, como uma ferramenta, né, de mensagem, como o WhatsApp, uma rede social, a internet, se transformasse numa coisa ruim, porque prejudicou a comunicação, o relacionamento. Deus criou o ser humano para relacionar-se. O ser humano ele não é para ficar só, ele é para conviver, é um ser social. E quando a gente perde esse contato humano, traz consequências. E quem mais sofre nessa geração são os jovens. Eles é que mais sofrem. Tá? Cuidado para não ficar conectado demais e se esquecer da vida real. Este é um dom de Deus para você. Experimente a beleza de valorizar a presença que Deus lhe deu, a sua família. Então, adolescente,
Você que vira noite na internet. Ó, teve uma vez que eu mandei uma mensagem. Na verdade, eu mandei uma mensagem tarde. Eu já fiz errado isso, né? Mas eu mandei uma mensagem tarde para ver se a pessoa via no outro dia. Porque eu ia dormir para não esquecer. Na mesma hora, a pessoa respondeu. E era um adolescente, tá? Isso era quase 1 hora da manhã. Estava acordado. Isso é muito comum, né? Mas que você deixe de lado um pouquinho e procure conversar. Procure conversar com seus pais. Procure interagir com a sua família. Procure dar um tempinho de redes sociais para ler um livro, para conversar, encontrar com os amigos. Tudo bem, agora não pode, mas quando puder, tá certo? Tem tanta coisa boa que você pode fazer. A família é um lugar, né, de você se sentir acolhido, de você ter liberdade de conversar. A mídia virtual foi uma coisa boa e a tendência agora é ela ficar cada vez mais presente na nossa vida. A gente não vai conseguir ficar sem ela, certo? Agora mesmo eu estou usando. Então, assim, mas que a gente saiba usar com sabedoria. E lembrar daqueles textos que eu li aqui, o Salmo 101, versículo 3, eu não vou colocar os meus olhos em coisa mal ou vulgar, ou aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá aos Filipenses, capítulo 4 e 8, tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é elogioso, tudo que é puro, tudo que for de bom proveito é aquilo que eu vou guardar para mim, tá certo? Então essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, meu adolescente, que você aproveite a mídia, aproveita a internet. Deixa seus comentários aqui também. Qual é a rede social que você mais usa? O que é que você mais faz na internet? Mas aproveita tudo isso para promover o bem, para crescer espiritualmente, intelectualmente. Tem cuidado quando você sentir que está com alguma doencinha daquela, né, que moderna que está acontecendo, que você está muito dependente de internet. Então, dá um tempinho, desliga um pouquinho, vai fazer outra coisa. Tem tanta coisa que você pode fazer, não é verdade? Então, esse é o recado que eu digo. A palavra de Deus ela é muito atual. O texto que a gente leu aqui de Mateus, o Senhor Jesus estava se referindo aos fariseus, mas pode ser aplicado para a nossa vida, né? A gente ter cuidado com aquilo que a gente faz, porque a gente vai prestar conta do que a gente fala, escreve, né? Vê. Então, a gente tem que prestar conta nisso. E a conclusão que eu gostaria de ler com vocês é a seguinte: como vimos, a mídia virtual em si não é um problema, mas o modo como a utilizamos e o conteúdo que nelas consumimos que define se ela é boa ou má para nós. Use as mídias virtuais com sabedoria e prudência, meu adolescente. Não se deixe seduzir por esse mundo, mas que a sua mente seja formada e transformada pelo Espírito Santo. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Amém? E aqui, na nossa lição, tem umas perguntinhas que eu sempre gosto de pedir para vocês, tá aqui no Refletindo. E eu gostaria que vocês lessem e vocês respondessem. E eu vou ler aqui para vocês 3 perguntinhas que tem. A primeira diz assim: você acha que existe algum risco em utilizar mídias virtuais? É uma pergunta com a resposta bem subjetiva e bem pessoal. A segunda pergunta: quanto tempo você gasta por dia consumindo mídia virtual? Tem um aplicativo aí que mede, né, quanto tempo você usou a internet. É bem interessante para você ver que as pessoas hoje estão tão presas nisso aí que tem até aplicativos que botam para ficar fiscalizando, para mostrar que você ficou muito tempo, viu? Tem aí. Quanto tempo você fica? E a terceira pergunta: reflita em casos que a mídia virtual pode ser boa ou ruim para a nossa vida. Se você puder responder, nós temos um grupo no WhatsApp, você bota a resposta lá. E você que não faz parte do nosso grupo, da nossa igreja, que está assistindo a nossa aula, bota aí nos comentários aí embaixo. Eu queria ver e depois responder, interagir com vocês. Amém? Então essa foi a nossa aula. Eu quero que vocês guardem essa palavra. Eu quero que vocês guardem do nosso texto bíblico aquela parte que a boca fala, né? A gente fala aquilo que o coração está cheio. E eu quero que vocês guardem, assim como o salmista Davi diz: olha, eu não vou botar meus olhos em nada que não preste, porque eu sou santa, eu sou templo de Deus, morada do Espírito Santo, eu sou nova criatura e eu posso fazer a diferença. Amém? Então essa foi a nossa aula.
Eu agradeço muito, tô com muita saudade de vocês, sentindo muita falta, né? Até coloquei aqui, ó, algumas partezinhas da nossa lição, para a gente se sentir mais próximos. E eu oro a Deus para que vocês estejam bem, todo mundo com saúde, e que em breve nós possamos estar juntos novamente na escola dominical presencial. E eu agradeço a Deus pela tecnologia, né? Essa mídia, essa ferramenta que você pode acessar agora e assistir as aulas através do YouTube, e que é uma coisa boa, tá vendo? A internet usando para uma coisa boa, né? Glória a Deus por isso, porque nós estamos. Imagina a gente estar no isolamento social e não tivesse isso, né? Seria terrível. Eu fico imaginando. Mas graças a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Ó Pai eterno, eu te agradeço, Senhor, por esta aula, por esta palavra, por cada adolescente, por cada irmão, por cada irmã que está assistindo esta aula através do YouTube, deste canal. Eu te agradeço, Senhor, pela tecnologia, pela mídia virtual. E eu te peço, Senhor, dá-nos sabedoria para que possamos usar esses recursos para o bem, para o proveito, para crescimento, para promover até a tua palavra, para crescermos espiritualmente e intelectualmente, Senhor. Retira de nós, ó Pai, qualquer coisa que venha, né, que dê algum sinal de algum vício na internet. Pai, retira de nós e que possamos, assim como o salmista, né, disse lá no Salmo 101, versículo 3, que a gente não vai colocar a nossa vista, os nossos olhos em nada que não seja bom, né? Mas que possamos, Senhor, ter a nossa mente renovada, como diz lá em Romanos 12:2, com a transformação, com a renovação da nossa mente. Pai, Espírito Santo, eu te peço, nos ajuda, fica conosco, que possamos guardar do nosso coração e colocar em prática. E abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até mais.